Bom dia, senhores torcedores do canal Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estávamos em expectativa até ontem, às 10 horas, no horário do embarque do Fluminense, da delegação do Fluminense. Então, nós ficamos sabendo, né, todos nós ficamos sabendo que o Fluminense tentou o William, né, que jogou no Corinthians. Aquele William, eu acho que foi uma péssima ideia de tentar o William, porque além de eu achar que ele não é isso tudo, não é um grande jogador, a última passagem que ele teve aqui no Brasil foi no Corinthians, e ele rescindiu o Corinthians, saiu desesperado que ele foi ameaçado, ele e a família dele ameaçaram de morte. Então, pelos torcedores corintianos. Então, ele nunca mais vai querer voltar ao Brasil, só se for depois que parar de jogar. Então, foi um tiro na água que a diretoria do Fluminense deu. O Soteldo, que está negociando ainda, eu gosto dele jogando bola. Ele dentro de campo é muito bom. É driblador, é insinuante, é debochado. É um cara muito bom de bola, mas ele tem problemas, né? Tanto fora de campo, né? Que é vida de noitada e tudo. Mas se ele tiver noitada, vai chegar em campo e jogar, eu não sou contrário. Mas também ele reclamou, eu acho que foi no Grêmio, de ficar no banco. Criou acaso. O único treinador que conseguiu, entre tapas e beijos, fazer o Soteldo jogar ultimamente foi o Renato Gaúcho, que é justamente ele que está pedindo o Soteldo no Fluminense. Aliás, o Renato gosta disso. Gosta de comandar jogadores que estão renegados, jogadores que são criticados, e consegue fazer esses jogadores jogar. Impressionante. Ele realmente é um caso sério, Renato Gaúcho. Mas o Soteldo, se fosse isso, daria para controlar. Agora o Soteldo, ele só esse ano ele já teve, acho que 2 contusões, e não tem conseguido render direito por causa dessas contusões. É claro que no Santos, na situação que o Santos está, ele está sendo obrigado a jogar. Então ele está voltando de contusão sem estar, como é que se diz? Sem estar totalmente recuperado das contusões. Aí o que acontece? Isso força e o jogador se machuca de novo. De repente, não é nem o Soteldo que tem esse problema todo, é porque a diretoria do Santos precisa urgentemente que ele jogue, e ele antecipando a volta a sentir, com certeza. Qualquer jogador está arriscado a acontecer isso. Se ele vier para o Fluminense, ele vai ter que passar pela fisioterapia, pelos médicos, para ver realmente qual é a situação dele, para ele fazer um recondicionamento normal, um trabalho físico, técnico, para poder voltar e começar a jogar normalmente. Que o futebol dele eu gosto muito, gosto mesmo. E se você olhar os jogadores que estão jogando ali pela esquerda, nenhum deles chega aos pés do Soteldo. Ele, quando quer jogar, ele realmente joga muito. Cansei de ficar desesperado do Soteldo jogar contra o Fluminense. Ele parte para cima, ele é insinuante, ele chama a falta. Ele é muito bom jogador, mas tem esses seus defeitos. E agora a parte física, né? Mas, como eu falei ainda agora, tem que ser examinado antes pelo médico do Fluminense, fazer um exame, um check-upzinho, para ver se realmente ele é assim ou se é por estar tendo a obrigação de voltar antes do tempo para tentar salvar o Santos do rebaixamento. Agora os valores também são absurdos, né? Apesar dele ter só 27 anos, que parece ter muito mais, que a gente já escuta falar do Soteldo, acho que uns 10 anos aqui, pelo menos
aqui no Brasil, e ele é sempre notícia, né? Tanto quanto é pro lado bom quanto pro lado ruim, para ver como é que ele realmente é um jogador bom. É, aí tem que ver o Fluminense, dizem que o Fluminense ofereceu uns 5 milhões de, não sei se é dólar ou euro, e parece, segundo informações, não sou dono da verdade, eu estou falando que eu ouvi, que o Santos está querendo 6. É muito dinheiro pelo Soteldo, muito dinheiro, apesar de ser jovem, é muito dinheiro pelo futebol que ele está apresentando no momento. Eu acho que o ideal seria 3, no máximo 4. Mais do que 4 não dá não. Tem outros jogadores aí que o Fluminense pode trazer. Para pagar esse valor todo, você fica preso e não consegue trazer outros jogadores. Estão dizendo que o Fluminense está negociando com um jogador, com um zagueiro canhoto, que para vir também para o Fluminense. Esse zagueiro, eu não sei, tem um jogador, eu acho que até o, o Thiago Ferreira do Hora do Flu fala dele, não sei se é do Goiás, que ele é muito bom jogador mesmo. E o Fluminense poderia tentar trazer. Agora, ou então ele poderia tentar trazer o Nino, né? Que o Nino poderia jogar, ou o Nino jogar na direita, ou o Thiago na esquerda, que eu acho que o Thiago no Paris Saint-Germain já jogou pelo lado esquerdo. Aí a zaga ficaria ótima. Se não fizer gol, não toma. Se for o Nino e o Thiago Silva. O problema do Thiago Silva é que ele é a idade. Ele normalmente ele não pode jogar vários jogos seguidos. Ele tem que ter um descanso. Até porque lá fora ele não jogava tanto como os times aqui no Brasil jogam. Agora, poderia trazer um zagueiro realmente, de preferência o Nino, mas estão negociando com o zagueiro e estão vendo o Soteldo. Mas eu acho que poderia já estar tentando ver outros jogadores, porque estou achando difícil o Soteldo vir. Eu acho que o Santos, por estar todo enrolado, endividado, não vai abrir mão desse valor do Soteldo. Mas por um lado, pelo lado técnico seria bom, mas pelo lado físico e pelo lado o lado financeiro, que seria o valor que teria que pagar, aí eu acho que não vale a pena. Mas ele, estando fisicamente bem, ajudaria bastante. Ele pelo lado esquerdo e o Aras pela direita, seria muito bom. Apesar que o Aras, eu tenho quase certeza que agora na janela que vai abrir em julho, o Aras vai embora. Quase certeza, ele jogando Mundial, se jogar bem, duvido que não venha nenhum clube aqui para tirar ele do Fluminense. Duvido. É melhor a gente ir se preparando para isso. Mas aí ontem o Fluminense viajou, o uniforme achei bonito. Aqueles uniformes que mostraram antes são bonitos, mas os valores são bem altos, né? A camisa normal do Fluminense já é cara, muito cara, não dá para comprar. Eu tô usando camisa antiga, não tô tendo condição de botar camisa nova aqui. Ainda nem vi essa camisa branca nova do Fluminense. Eu queria ver. Ó, se vocês quiserem me dar a blusa branca dessa nova aí, eu tô, eu tô à disposição. Podem mandar. É só vocês entrarem no meu e-mail aí, pedir o endereço que eu mando para vocês. Tudo correto. E vou agradecer de coração. Porque infelizmente alguns anos atrás eu estava comprando essa blusa, outra. Mas agora realmente a situação está difícil e apareceram vários problemas agora aqui em casa, então. E as minhas doenças que os senhores sabem, né? E a dívida que eu tô. Desculpe. Desculpe. Mas agora vamos ver a ansiedade. A inscrição é até o dia 10, né? Hoje é dia. Hoje é dia. Acho que é 5, 6 ou 7. Quer dizer, falta
terça-feira é dia 10, segunda 9, domingo 8, hoje é dia 7. Quer dizer, falta muito pouco tempo. E ainda tem o visto, né, que tem que fazer, a não ser que o jogador, por algum motivo, já tenha o visto dos Estados Unidos. Eu falei várias vezes aqui que o Fluminense já tinha praticamente fechado com alguns jogadores. Era a minha expectativa, para poder tirar o visto, tudo direitinho, e poder viajar. Agora eu já estou achando que não vai conseguir. Apesar do Fluminense estar correndo agora, mas está tirando dos jogadores errados, está tirando no alvo errado. Tem que ver o jogador realmente que esteja disponível, que esteja querendo ir com o Fluminense e que não seja tão caro. Cadê a Superbet que ia ajudar o Fluminense? Ajudou o São Paulo e não pode ajudar o Fluminense? Eu não estou entendendo. Ô Superbet, cadê você? O Fluminense está precisando de você. Vem ajudar a levar pelo menos um jogador para esse Mundial. Promessa só ajuda um clube, o outro não ajuda. Assim tá errado. Vamos ver como é que vai ser. Vamos aguardar hoje. O Fluminense, acredito, já tenha chegado nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, não sei quantas horas são de viagem. Mas acredito que já tenha chegado. Aí deve descansar, deve começar os treinamentos, né? Que o Fluminense foi o primeiro clube do Brasil que viajou para chegar lá nos Estados Unidos. Vão ter várias manifestações de torcidas, festas. Estava vendo até, não sei se é Flu Boston, vai ter várias organizações. Se vocês também, da Flu Boston, eu vi alguns YouTube que estão ganhando camisa das torcidas organizadas aí dos Estados Unidos. Se vocês puderem, pode mandar para mim. Meu tamanho é M, mas pode mandar. Eu aceito e vou usar durante as lives. A live não, os vídeos que eu fizer aqui, que eu ainda não sei nem fazer live. Estou precisando que me ajudem. Aqui no Brasil, os jogadores que ficaram, se o Fluminense não conseguir contratar mais nenhum jogador, aí vai ter que completar com 4 jogadores da base, né, ou que ficaram fora. Também escutei falar que, por exemplo, se o Fluminense fosse o Soteldo ou outro jogador estrangeiro, o Fluminense vai estourar o limite de jogador estrangeiro para jogar. Aí sempre vai ter que ficar um jogador fora da lista, né, do grupo. Então, eu estava vendo o resenha, vi o Jornada KTO 1902 e outras. E se o Fluminense fizer aí contratar algum jogador estrangeiro, como o Soteldo, o Fluminense ou vai deixar de fora sempre um jogador, ou pode emprestar algum jogador para alguém. De repente, um jogador poderia fazer parte até da transação com o Soteldo ou com qualquer outro jogador aí, estrangeiro que venha. Poderia ser o Lavega, que não está tendo nenhuma chance do Fluminense. Eu não sei se ele está treinando mal e o Renato não está gostando dos treinamentos dele, ou não sei qual o problema. Não sei se é indisciplina, se ele está treinando mal. Eu não sei qual o problema. Não estou afirmando nenhuma coisa. Eu estou falando que eu não sei qual o problema. Então, poderia emprestar o Lavega para ele jogar em algum clube ou para ele fazer parte da transação com algum jogador. Aí depois, se ele melhorar jogando, ou traz de volta para o Fluminense no final do ano, ou então ele fica em definitivo no outro clube, né? Então, vamos aguardar aí qualquer notícia. Logo eu estava vendo também a Flu TV agora, que fez um estúdio, um canal novo. Tava bonito. Eu vi o dia da inauguração pela internet, tava bonito. Então,
vamos aguardar qualquer notícia, ou sobre reforço, ou sobre... não, eu acho que a SAF não deve ter nenhuma notícia, mas vou aguardar qualquer notícia do Fluminense. Se eu puder, eu volto aqui para falar com vocês. Se eu não puder, ou à noite ou amanhã, eu venho aqui para conversar com os senhores. Eu não falei vou falar de novo no final. De ontem eu fiz a mesma coisa, esqueci de falar no final. Como vocês todos sabem, eu sempre venho primeiro agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Agora são 359. A maior parte de entregador que vem pegar aqui o açaí para entregar aos clientes. Outros são amigos do Facebook, outros são vocês que assistem o canal aí, o canal do Sênio Flu. Aí eu gostaria de agradecer a quem se inscreveu e gostaria de fazer 2 pedidos. Que aumentou bastante o número de pessoas que assistem o canal, mas gostaria de pedir que todo mundo que estiver assistindo o canal, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe, porque vocês fazendo isso vai ajudar o YouTube a expandir nosso canal, que o canal não é meu, é nosso, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e quiçá para o mundo, fazendo com que tenha muito mais inscritos no nosso canal, muito mais amigos. E também o segundo favor vocês que assistem vários canais de YouTube também, que estão assistindo nosso canal, por favor, colabore, façam um Pix, qualquer valor, Pix para colaborar com o canal, para eu tentar melhorar aqui. E quem puder me ajudar, que venha aqui e me ajude também a mexer melhor nesse canal, aprender algumas coisas que eu não sei. E o Pix, eu tenho 2 Pix. Um Pix todos 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é menor, né, que é para quem não gosta de digitar muito, ficar mais confortável colocar o número menor, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu disse no início, todos 2 Pix são do Banco PicPay, tá? Então vamos aguardar para ver como é que fica. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E fazer o pedido, todo mundo que se inscrever, por favor, coloque o nome, que às vezes aparece lá, arroba, aí não dá para ver o nome direito da pessoa. Escreva o seu nome e diga de onde está falando, para eu tentar divulgar aqui no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.